Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhores Presidentes, Senhor Primeiro-Ministro e Senhores Membros do Governo, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhor Provedor de Justiça, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhoras e Senhores Deputadas e Deputados, altas autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Nesta comemoração do 25 de Abril, queremos, antes de mais, homenagear o povo português, que, saído de um regime autoritário e conservador, soube tomar nas suas mãos o destino do país e evitou novas experiências totalitárias. O papel dos partidos democráticos foi, então, decisivo para conter a ameaça e a luta pela democracia, que continua viva na memória daqueles que, em tempos conturbados, mas exaltantes, tanto fizeram. Quero também prestar homenagem a todos os militares e civis que participaram corajosamente no 25 de Abril, com responsabilidade e com humildade, com sentido de serviço a Portugal, em particular aos que já não estão entre nós. À maioria anónima destes heróis desconhecidos, quero prestar o profundo reconhecimento dos portugueses. Comemoramos um dia que nos deu a liberdade e a democracia. A liberdade, essa palavra que passamos a ouvir e invocar, contém, todavia, dos conceitos mais complexos que existem. É um conceito forte, mas também frágil, tal como a democracia. Conceitos exigentes e frágeis que conhecem muitas formas de subversão sob a capa, tantas vezes, de uma aparente normalidade, aceite e anestesiante, que de forma larvar a corrói. Aos que nos devolveram a liberdade e a democracia não fica apenas a gratidão, fica também a responsabilidade que se estende a todos nós e aos vindouros. Uma responsabilidade coletiva de que ninguém está isento. A responsabilidade de combater todos os fenómenos que subvertem a liberdade e a democracia. O primeiro daqueles é, segundamente, a indiferença. A indiferença para com os outros, para com a coisa pública e a participação política, quando os outros devem ser a nossa razão de ser e a coisa pública é de todos e não apenas de alguns, muitas vezes para fins ilegítimos. Há também a tolerância, ou melhor, todos os tipos de intolerância, o seu reverso. Intolerância para os que transportam diferenças, intolerância para com o direito à diferença, intolerância para com o direito à liberdade de expressão, intolerância para com os que pensam de forma diferente, pois ninguém é detentor da verdade ou mesmo detém o exclusivo do bem. Há também a banalização dos conceitos de liberdade e democracia, ao ponto de se esquecer o que realmente significam. Quantas vezes não se invocam liberdade e democracia em nome de ideais e práticas intolerantes, totalitárias, subversivas e iníquas. Quantas vezes não se invoca a liberdade, bem como a democracia, enquanto se praticam atos que beneficiam puros interesses instalados ou a instalar, puros interesses obscuros. Há falta de transparência na nossa vida pública. A concertação social foi substituída por um acordo a três, na penumbra, onde está a liberdade sindical. Há falta de transparência na vida pública. Há falta de escrutínio político por parte desta Assembleia. A democracia, a liberdade defendem-se não com meras invocações, mas com combates cotidianos. A liberdade não tem apenas uma dimensão individual.
se bem que esta, no seu exercício, seja muito dura, porque envolve um combate permanente ao sofrimento e a injustiças. Impõe-se a responsabilidade, coesão social, intergeracional, qualificação das pessoas e das instituições. A União Europeia deve ser uma verdadeira comunidade de verdadeiras democracias que decidem em conjunto avançar de uma forma mais solidária, aceitando regras comuns para alcançar um conjunto de objetivos de paz e prosperidade para os seus povos, que de outro modo não seriam alcançáveis, e enfrenta hoje inúmeros desafios, de que me permito sublinhar a imensa crise humanitária dos migrantes. Há desafios: a estabilização do Norte da África e do Médio Oriente, o avanço dos movimentos populistas, a xenofobia. Um país que assume compromissos e deles beneficia tem que cumprir as regras que os mesmos impõem, e sem os quais há muito que teríamos resvalado para uma situação económica e financeira sem saída. A política pode ser encarada como um ninho de ideias e projetos, mas também de palavras, de razão e de emoções. Mas numa democracia de qualidade, as palavras devem ser usadas com responsabilidade. O discurso deve ser inclusivo e não ostracizante. A discussão deve ser séria e fundamentada. A argumentação ancorada em relações demonstráveis de causa e efeito e nas palavras da política e dos políticos. O bem público deve ficar, acima de tudo, acima dos meros jogos de exercício do poder no curto prazo. Por isso é chocante a forma como nos últimos anos assistimos ao regresso de um tipo de discurso pueril e histriónico, com uma lógica infantilizante e simplista, de que é exemplo a ideia de que as políticas de absoluta necessidade e salvação adotadas pelo anterior governo para resgatar Portugal da situação de pré-falência a que chegou em 2011 visariam o empobrecimento do país, enquanto as políticas do atual governo permitiriam, num golpe de mágica, resolver em duas penadas todos os problemas do país. Puro infantilismo democrático. Recordo que em 2011 o Estado estava em pré-bancarrota, intervencionado, sem capacidade de se financiar para fazer face às despesas mais inadiáveis, como o pagamento de salários e pensões, e com a manutenção das tarefas essenciais de um Estado social. Foi disso exatamente que se tratou. A importância de boas políticas e de uma boa economia para o funcionamento de uma democracia social não precisa de ser demonstrada. Basta pensar que diversos direitos de conteúdo económico consagrados na Constituição da República só poderão ser exercidos se tivermos investimento produtivo, educação de excelência, capital de qualidade, inovação científica, tecnológica e empresarial e, como consequência, criação de empregos sustentáveis e crescimento significativo. Sem crescimento, caminhamos para o definhamento económico e para uma sociedade miserabilista, em que todos reivindicarão em vão. Se não houver rigor na educação, espera-nos uma sociedade de facilitismo e mediocridade. Se não for recompensado o esforço e o mérito dos portugueses que trabalham e pagam os seus impostos com incentivos de mobilidade social e de reconhecimento pela comunidade, estaremos perante uma sociedade bloqueada e votada ao fracasso. Ora, os erros e as responsabilidades em nome de objetivos demagógicos cometem-se com uma rapidez estonteante, mas pagam-se muito caro e durante muito tempo à custa dos portugueses, como testemunham as amargas experiências vividas em anteriores crises políticas. As expulsões da tomada e da manutenção do poder continuam ao sacrifício dos interesses de longo prazo a favor de medidas demagógicas de efeito rápido,
mas que rapidamente se esgotam quando é ameaçada a sustentabilidade do Estado Social. Se continuarmos a assistir ao discurso da intolerância, à desonestidade intelectual dos argumentos e justificações e até às atitudes persecutórias dos últimos tempos, incluindo a criação de conflitos artificiais, por razões muitas vezes tão pequenas como a revanche pessoal, com assalto à administração pública, a reguladores independentes, se continuarem a olhar com suspeição os partidos e opiniões que não alinham com a bitola do atual poder, como todos os que neste hemiciclo se sentam, é verdade, à esquerda do Partido Socialista, fossem meramente tolerados, então o problema da democracia em Portugal poderia tornar-se mais profundo e levar não só a uma crise de confiança nas instituições, mas também a uma crise de confiança dos portugueses uns nos outros. O que mais precisamos é de confiança reforçada uns nos outros, que a economia e a sociedade possam manter e consolidar a trajetória de recuperação. O PSD sempre foi um partido profundamente reformista e está disponível para apresentar novas ideias no sentido de criar um país melhor e mais acolhedor para todas as gerações. As reformas são importantes, como a sustentabilidade e honestidade, palavra que uso em vez de rigor, mas este diálogo só pode ter lugar e dar frutos num ambiente de tolerância e de não exclusão de ninguém, que permita um forte consenso sobre as futuras orientações estratégicas. Na política há sempre novas oportunidades e no nosso sistema político será necessário um esforço de todos. Este é um dado essencial que se imporá mais cedo ou mais tarde, repito. Os ensinamentos das grandes tragédias do século XX parecem terem sido esquecidos. Os nacionalismos e populismos de toda a ordem voltam a marcar a paisagem política mundial, europeia, e os apelos demagógicos ao ethos nacional colhem adesões e votos. Mas também temos que chamar a atenção para a governação demagógica, baseada em propostas sem sustentabilidade, que levam os países à ruína, como aconteceu em 2011. A verdade, reconhecida em todos os fóra internacionais, é que o 19º Governo Constitucional fez a dolorosa travessia do deserto e permitiu as restituições de rendimentos a que foi possível agora proceder, embora a um ritmo incompatível com os fundamentos da nossa economia e das nossas finanças. Mais uma vez, apostou-se na ilusão dos ganhos a curto prazo, em especial quando certas forças políticas esquecem que democracia é também alternância e apostam, em caso de sobrevir uma nova crise financeira e social, provocada pelas próprias deficiências da atual governação, em perigosas fugas para a frente, em nome da pertença e reversibilidade das medidas tomadas. Olhando para fora da área do euro, há casos emblemáticos do que pode acontecer quando se adoptam medidas irresponsáveis, mas continua a haver entre nós quem defenda modelos de irresponsabilidade. Digo isto para lembrar que em democracia tem de existir alternância e que ninguém pode pensar que certas medidas que venham a ser apressadamente tomadas nesta Assembleia e que constituem quimeras possam ser consideradas irreversíveis, como alguns parecem fazer crer aos portugueses, talvez para os condicionarem ou mesmo amedrontarem. Nós não temos medo. No meio destes riscos externos e externos, também é preocupante a arrogância no exercício do poder, para dar um aspecto de normalidade a uma situação que nada tem de normal. O PSD continuará a defender os portugueses, exercendo uma oposição forte mas responsável, construtiva mas crítica. O contributo das novas propostas não afastará o dever inalienável da denúncia de situações intoleráveis. Quando as discordâncias em matérias várias levam a acusações de que os partidos da oposição se entenderam com as instituições europeias e que são os novos traidores à pátria, o odor do salazarismo mais bafiento e ridículo abatem-se sobre quem faz tais afirmações, que
são a negação de uma democracia convivial, tolerante e inclusiva, sim, salazarista e bafienta. Celebrar o 25 de Abril é fazer a festa da democracia, é recordar a Revolução dos Cravos de há 42 anos e prestar homenagem a quem nela participou, mas também levar a que todos façam tudo o que estiver ao alcance para promover um país sociável, que permita uma gradual melhoria do bem-estar. Mas também para recriar uma sociedade que aceita e conviva com a disparidade de opiniões, que pratique uma cultura de tolerância, sem crispações desnecessárias, sem diabolização adversária dos políticos, sem tabus ideológicos que na segunda década do milénio soam a velhos cacos guardados em armários bafientos. Isto é também viver Abril. À promoção da igualdade de oportunidades, ao reconhecimento do crédito, à mobilidade social, à necessidade de dar confiança aos portugueses em geral, ao respeito entre as instituições. Todas constituem bandeiras que o PSD sempre defendeu, mas igualmente ingredientes fundamentais de uma democracia. Lembrar estes princípios e defendê-los com coragem e sentido de Estado é o melhor contributo que nesta data da Festa da Democracia podemos dar para homenagear o povo português e evocar a data sempre inspiradora do 25 de Abril. Combatamos os demagogos, os moralistas, os radicalismos de qualquer espécie, os detentores da verdade, os deslumbrados com o poder, os extremismos. A humanidade sempre se deu mal com tudo isso. Viva o 25 de Abril, viva Portugal!